Continuando então as nossas aulas sobre as leis de Newton, a gente vai falar hoje da segunda lei de Newton. Deixa eu só pegar minhas canetas. Segunda lei de Newton, então, princípio fundamental da dinâmica. Olha o nome dessa lei, olha a importância que ela tem. Princípio fundamental da dinâmica. Eu costumo dizer, né, pensar que a segunda lei é a lei mais, na verdade, não difícil, mas um pouco mais complexa, talvez, de ser entendida. Por quê? Bom, a segunda lei, né, na verdade, ela diz que a aceleração de um corpo, vamos supor aqui então que eu tenha um corpo, um bloquinho, pode ser? Como eu falei, né, a gente gosta bastante de mexer com bloquinhos na dinâmica. A aceleração obtida por um corpo, então esse corpo aqui tem uma certa aceleração, agora a gente já está mexendo com a aceleração. A aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada nele e inversamente proporcional à sua massa, certo? A maneira mais clássica da gente ver a segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração, né? Física, meu amor, as pessoas geralmente decoram assim, eu prefiro que tu não decore, mas que tu entenda, né, a segunda lei de Newton dessa maneira. Então, a aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa, certo? Portanto, um corpo mais massivo, mantendo a força resultante constante, tem uma aceleração menor, certo? E o que, na verdade, não nos explica a primeira lei, né, que é a lei da inércia, certo? Que a gente vai ver isso, como eu falei, em quantidade de movimento. E teorema do impulso, que quanto maior a massa, maior é a inércia do corpo. Então, mais dificuldade eu tenho de tirar ele do repouso, certo? E, bom, a força, né, a gente calcula todo tipo de força, a gente vai calcular ela em newtons. Newtons. A gente vai usar a letrinha N. Newtons. Newtons em homenagem ao Newton. Bom, dessa maneira a gente consegue entender o que é o peso e a gente consegue calcular o peso, porque o peso é uma força e eu sei como calculo uma força, certo? Aqui está o peso. E aqui eu tenho a força normal. A gente vai ver isso melhor na outra aula de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Pô, se o peso é uma força, e eu sei que força resultante se calcula com massa vezes a aceleração, no lugar da força resultante, eu vou colocar peso. O peso é igual à massa do corpo vezes essa aceleração, esse peso, né, é causado pela aceleração, pela força gravitacional da Terra, né? Então, o A, né, a aceleração, é a aceleração gravitacional, não precisa ser necessariamente da Terra, mas do planeta, enfim. Peso é igual a m vezes g, certo? Assim que a gente calcula peso, também dado em newtons, certo? Toda força é dada em newtons. Olha só, se tu entende o que é força resultante, né, massa vezes aceleração, a gente consegue de maneira muito simples demonstrar como é que calcula o peso. O peso de qualquer corpo é m vezes g. E aqui, né, fica bem gostosinho da gente usar, porque na Terra é aproximadamente 10. Então, tu só pega a massa e multiplica por 10. Aí fica bem tranquilinho, né? Parênteses. Essa segunda lei de Newton, ela é limitada, cara. Por que ela é limitada? Eu só posso usar ela até o ponto que eu tenha a massa do corpo constante. E geralmente sempre vai ser constante, mas há casos em que a massa dos corpos ela não é constante.
ela varia. Então eu não posso usar essa lei. Essa segunda lei de Newton é, digamos assim, que é a falsa segunda lei de Newton. Eu vou te mostrar a verdadeira segunda lei de Newton no teorema do impulso. É lá que a gente vai ver que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Essa é a segunda lei de Newton verdadeira. Tanto que por ela a gente chega em F igual a ma. Mas isso aqui é um assunto para outra aula. Eu só quero te deixar claro que essa segunda lei ela é limitada. Tu não pode sair usando ela se tu não garantir primeiro que a massa do corpo é constante. E cara, assim, no cotidiano quase nunca a massa é constante, né? A gente está perdendo massa agora mesmo porque a gente pode estar suando, as moléculas d'água evaporam pelo suor, né? Então a gente transpira e depois elas evaporam no nosso corpo. Então, por mais pequeno que seja, a gente está perdendo de massa. Um carro está perdendo de massa porque a gasolina está sendo convertida, né? Então, quase tudo no nosso cotidiano está perdendo massa. Então, isso daqui é meio perigoso de ser usado, entendeu? E a gente vai ver isso melhor, né? Como tratar disso na teoria, no teorema, né, do impulso, na dinâmica impulsiva, que vai ser depois das leis de Newton, né? Então, mais uma aula da terceira lei de Newton, e aí a gente pode começar a dinâmica impulsiva e ver a verdadeira segunda lei de Newton. E para a segunda lei ser demonstrada, como eu falei, vai ser necessário a gente entrar em dinâmica impulsiva. Certo? Bom, então, garantindo que o corpo tenha massa constante, essa ideia é totalmente válida. Força resultante aplicada no corpo, né? Eu esqueci de desenhar aqui, mas vamos supor que ele tem uma força aqui. Força. E como eu só tenho essa força, ela é a própria força resultante, né? Então, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Como que eu calcularia a força resultante? Vamos supor que eu tivesse atrito. Aqui eu estou desconsiderando atrito. Em todos os casos, por enquanto, eu estou desconsiderando o atrito. Preciso de um gole d'água. Eu estou desconsiderando o atrito, porque o atrito vai nos atrapalhar um pouquinho, certo? Mas, só para tu sentir um gostinho, como que seria qual que seria a força resultante caso tivesse um atrito, né? Que é contrário à tendência de deslizamento. Aqui eu tenho a força de atrito. A força resultante, a gente viu, né, na primeira de Newton que o somatório da força resultante dava zero por causa da inércia, né? Então, o somatório da força resultante, nesse caso, as forças resultantes, como esse bloco ele está se movimentando, né, ele tem uma aceleração, então quer dizer que a força está ganhando. Se a força está ganhando, a gente vai fazer o F é maior, né? Então é F menos a força de atrito. Esta é a força resultante. Então, se eu tiver num sistema específico como esse, onde eu tenho uma força horizontal e uma força de atrito contrária à tendência de deslizamento, a força resultante, se o bloco estivesse movimentando, né? Então quer dizer que a força está ganhando, é F menos força de atrito. E aí, substituindo aqui, ficaria F menos a força de atrito igual a M vezes A, certo? Então isso é força resultante. Força resultante é o somatório das forças, né? A força resultante, como o nome diz, é a força que resulta no movimento, certo? Se a força resultante é igual a zero, não há movimento ou a velocidade é constante, né? Então, um movimento acelerado, né? A gente pode dizer. Beleza, meus queridos? Então, acho que eu já falei bastante sobre a segunda lei de Newton. Ela, igual eu falei, ela é meio... A parte mais complexa de você absorver ela é lembrar que ela é limitada caso a massa varie, beleza? Não pode haver variação da massa. Garantiu isso, vai ser feliz. E saber calcular a força resultante também, né? Que força resultante geralmente é um somatório de forças. Pode ter mais forças ajudando, pode ter menos forças ajudando. Se tivessem duas forças aqui, eu faria F mais F, se elas fossem de mesmo módulo. Enfim, não quero entrar em mais detalhes para não me confundir mais. Então, beleza? Espero mesmo que vocês tenham gostado e entendido. E é isso aí, velho. Vamos fazer exercício que vai dar tudo certo, beleza? Valeu!